A cultura, ela não pode ser extinta, ela precisa ser redimida. E o que é Isso é você forte. redimir a cultura? É você dar para essa cultura um sentido que Deus daria para ela. Entende? Sim. A partir dessa premissa, quando que o Senhor Jesus nasceu? Ou quando é possível que ele tenha nascido? Então vamos pensar. Qual o lugar do mundo eles estão? Oriente Médio, tá certo? Qual lugar do Oriente Médio? Palestina. Qual lugar na Palestina? País de Israel. Qual lugar em Israel que Jesus nasce? No sul. Como chamava essa região? Judéia. Na Judéia, qual cidade? Belém. Em Belém, aonde? Numa das estrebarias, ou seja, numa das fazendas que tinha lá um lugar onde você podia abrigar, albergar animais, um rancho, né? Você poderia abrigar ali animais ou até trabalhadores. Por exemplo, no livro de Ruth mostra um lugar semelhante àquele em que as pessoas descansavam lá. É possível que algum trabalhador descansasse ali. Então, naquele lugar é que a Maria finalmente vai dar a luz ao nosso Salvador. Ela vai pegar um coxo de dar comida para os animais, né? Que é a manjedoura, aquele coxo, vai colocar num canto, vai pegar panos que ela trouxe ali e vai preparar aquele coxo e vai deitar o menino naquele coxo. Bom, a gente tem uma ideia de que eles estão do lado de fora de uma casa, vamos colocar assim, durante a noite. Isso só é possível quando está uma noite quente. Não é possível numa noite fria. Porque qual que é a temperatura média daquela região lá? À noite pode chegar até 5 graus negativo. E durante o dia, 40, 30, 40, 35, 40 graus, até 45 graus. Então é uma noite muito gelada. Sim. Para você permitir que a sua esposa fique num lugar daquele durante a noite, então ali provavelmente tinha um clima possível. Sim. Outra coisa, os pastores estão pastoreando nos campos de Belém durante a noite. Quando que se tirava os rebanhos dos apriscos e colocava-os nos campos abertos? Só no verão, no inverno não, porque no inverno esses animais iriam morrer lá, entende? Não tinha alimento, não tem alimento suficiente para eles. Os pastores só levam os rebanhos a campo quando é um período quente, uma noite quente. Tá certo? Então, por causa desses indícios, dá para a gente ter uma ideia de que Jesus nasceu numa estação quente. Essa estação quente de Israel, ela vai acontecer, o período que começa a esquentar é março e o final ali do calor é setembro, entende? No máximo outubro. Então Jesus deve ter nascido entre março e outubro. Alguns falam mais para o final, né? Por outros indícios do texto, mais para o final do verão, ou mais para o final da estação quente. Então ali provavelmente em outubro, porque depois de novembro começa a esfriar, dezembro é um gelo naquela região. Se a gente for lá agora, nós vamos encontrar lá um período bastante frio. Muito bem. Então Jesus nasceu em dezembro? Não. Ele nasceu dia 25 de dezembro? Não. Quando ele nasceu? Entre março e outubro, tá certo? Março e outubro. Provavelmente eu sou a favor de pensar ali, por conta de tudo que eu já li, no mês de outubro Jesus vai nascer. Que dia especificamente? Não dá para a gente definir. Quando houve a cristianização da cultura romana, começando pelo imperador Constantino, que se converte em 312, quando houve a cristianização do Império Romano, a igreja aproveitou algumas datas culturais romanas para, a partir delas, estabelecer marcos cristãos. E isso é você fazer o quê? Redimir a cultura e não aboli-la. Sim. Entende? Você não pode extinguir a cultura, você precisa redimir a cultura. Sensacional. Então, o que acontece é uma remissão da cultura. A cultura já existia, há um ser pagão, a cultura tinha a ver com o solstício, etc. Tudo bem, mas isso para nós
não é relevante. É relevante de um Sim, ponto de vista histórico, de um sim. ponto de vista religioso, não. Por quê? Porque no ponto de vista religioso, o que nós estamos vendo aqui é uma cristianização da cultura. Sensacional. Entendeu? É Respondeu isso. assim, E uma né? redenção na cultura, Eu tá? Inclusive, acredito. o Sol, que era o Deus Sol, né? É. Toda a história. Primeiro Deus Sol, e os profetas já falam, né? Então já é uma data já que antes dessa data pagã já existe o Deus Sol e ponto, é todos os dias, né? É. Então é fantástica essa resposta. Já ficou até pra mim aqui Acredito deu que uma virou a esclarecida. chave para muitas pessoas. Né? Porque a gente não Essa pode. clarificação. Que a data Exatamente. pagã não pode. Tem cristãos, a maioria comemora, tem um incentivo de toda essa esclarece, né? Sim. Pô, é uma data que a gente pode aproveitar para celebrar o nascimento de Jesus, até porque a gente celebra o nascimento de quem está vivo, né? E ele ressuscitou. Então vamos celebrar o nascimento do nosso Senhor nessa data. Ah, pagã. Aí tem a explicação, né? Redimir a data. Sensacional. Redimir a cultura. Sensacional. A cultura, por exemplo, se você tem a cultura, vamos supor, a cultura da pintura, né? Uma obra artística da pintura. Você vai abolir os pintores? Não, você vai redimir essa cultura, entende? Se você tem a música, você vai redimir a música. Se você tem a escrita, você tem. Então, a proposta do evangelho não é a extinção, mas é a redenção. E esta é a luz que o reino de Deus vai trazendo, né? Sim.